E estamos de volta com mais um Saúde e Evidência, o podcast que te atualiza, coloca os melhores profissionais para debater assuntos sérios e com muito, muito conhecimento compartilhado para você, que está aqui conosco, sempre em busca de novidades. Hoje, um dia especial, e vamos trazer aqui, né, o Dr. Fábio Almeida. E aí, Alex, o que a gente pode falar? Pode falar que o Dr. Fábio Almeida cabe naquele escopo ali do Saúde em Evidência, né? E qual é o escopo, Alex? Que é aquele profissional que, assim, o público em geral não conhece tanto, não está ali nas mídias divulgando, mas merecia estar lá, né, Jeff? Tinha Perfeito. que estar, assim, no topo. E o Dr. Fábio Almeida é bom dizer, né? Ele é biomédico, professor, tem doutorado na área de câncer e também atua muito na saúde estética. Pois é, e cabe mais uma vez, naquele padrão nosso, né? É um profissional que tem bastante conhecimento de base, está chegando na estética, não está chegando à toa não, né, doutor Fábio? Tem todo um colchão aí por baixo, não é isso? É isso mesmo, Alex. Todas as vezes que na época que morava com a minha mãe, que chegava com os livros em casa para estudar, ela falava assim: nossa, meu filho, você estuda demais, né? E passou a graduação, passou a pós-graduação, mestrado, doutorado. E aí, depois do doutorado, outras pós-graduações, mais outras especializações. E aí a minha mãe falava assim: nossa, não vai parar de estudar mais não? Então, e agora já estou ainda analisando a possibilidade de fazer uma outra especialização, porque eu falei assim, cada um tem o seu hobby, né? Eu acho que meu hobby, sem dúvida, é estudar, não só pela minha carreira docente também, que ela veio primeiro, enquanto ainda graduando, eu já era professor da escola técnica naquela época, formando aí os técnicos, né, para atuar não só em biodiagnóstico, mas também na radiologia, na enfermagem. E eu sempre tive essa paixão, né? Até pensei em me aposentar como professor durante alguma fase assim da minha vida. E o bom é que a biomedicina promove isso, né? Você atuar em várias habilitações, não é isso? Sim, né? Então eu pude experimentar várias áreas dentro da biomedicina. Eu já passei por banco de sangue, já passei por laboratório de biologia molecular, já passei por laboratório clínico, né? E um laboratório clínico hospitalar federal. E aí nós temos um nível de complexidade e uma vivência ali, né, de pacientes com inúmeros tipos de diagnóstico. Depois, né, no mestrado, eu tive a possibilidade de desenvolver, trabalhar com epidêmio. No doutorado, fui trabalhar com marcadores tumorais e pude vivenciar a experiência tanto na parte de virologia, quando eu estudava o HPV, cuidava de saúde das mulheres, né? E depois fui saindo do INCT do HPV, fui também aonde eu passei por um tempo no Hospital do Câncer de Barretos, aonde nós vivenciamos aí uma experiência singular, né? Não só pela complexitude e grandiosidade daquele centro de tratamento, mas também de diagnóstico, né? De pesquisa. Então eu fui pesquisador, já fui professor e atualmente como esteta também estou escrevendo um livro e produzindo um atlas de anatomia. Opa, quanta coisa, hein, Fábio? Muita coisa nem eu sabia, Alex. Essa é nova. Mas na carreira docente, em vários cursos, inclusive o curso de medicina, né? Inclusive no curso de medicina. Eu comecei dando aula para o curso de educação física. Na época eu já era anatomista e também dava a cadeira de fisiologia humana. Só para o pessoal saber, doutor Fábio, anatomista, ele é o especializado em? Nós trabalhamos com anatomia humana, né? E aí, dentro da anatomia humana, é a base fundamental para todos os cursos da área da saúde, né? Saber anatomia é essencial para exercer a prática, seja médica, farmacêutica, né? A própria enfermagem, a medicina e a biomedicina. Então, depois fui galgando outras cadeiras. Fui professor também da Universidade Federal por 2 anos. Trabalhei lecionando no Instituto de Ciências Biológicas, no ICB, dando aula para os cursos de medicina, novamente para educação física e biomedicina. Atualmente, faço parte de uma equipe de coordenadores do curso de medicina, né? Então,
além da docência, também na parte administrativa de um curso. E onde é que encaixou a estética, Dr. Fábio? Então, a estética ela veio de uma afinidade que eu sempre tive, mas no início, né, ali em 97, eu tinha uma insegurança, principalmente a nível de legislação. Eu tinha um pouquinho de insegurança ali, achava que a gente não teria uma área muito segura. E isso foi só crescendo à medida do tempo, né? Então, isso foi evoluindo de maneira, né, a que o biomédico hoje ocupa esses espaços e com garantia e também com qualidade e responsabilidade. Então, isso me levou, né, depois de trilhar todos esses caminhos, né, de todas essas outras áreas que eu tinha afinidade e gostava, me levou então a optar por ingressar mais uma vez, e como diz a minha mãe, né, outra pós-graduação. Eu falei, mãe, outra pós-graduação. E aí eu comecei a trabalhar na estética. E uma das questões mais relevantes foi quando eu decidi que eu não queria mais ser professor da escola pública, né, de uma universidade pública. E aí os meus pais já eram empreendedores e eu tinha receio de empreender. Eu queria ser servidor e aposentar como servidor, né? Aquela ideia de ter a sonho segurança, de muita gente no Brasil. né? A segurança, de né? ter essa segurança, da estabilidade. Mas talvez por essa questão, né, que eu recebi dos meus pais enquanto empreendedores, eu decidi que o meu negócio era empreender mesmo. Começamos com uma clínica com 7 consultórios. Hoje nós temos uma clínica ampliada e nós temos 12 consultórios, né, e uma equipe multidisciplinar. Então, quem atende na sua clínica, Dr. Fábio? Então, hoje na nossa clínica nós temos outros biomédicos, temos 3 biomédicos, temos aí dentistas, temos psicólogos, temos fisioterapeutas, né? Então, nós temos uma equipe completa, nós conseguimos tratar o paciente dentro da saúde estética, né? Ele pode fazer toda a parte cabeça-pescoço dentro da nossa clínica. E aí a parte corporal ficamos comigo e com uma das biomédicas também, que nós temos destaque hoje na biomedicina estética, a doutora Sabrina Dantas. Fantástico, hein, Alex? Sim, nossa. E uma dúvida que eu tenho, o senhor falou que a parte de cabeça e pescoço e o restante, a estética ela é dividida, como que funciona, doutor? Na verdade, quando você tem a sua habilitação estética, você pode trabalhar com corporal, capilar, né, o facial. Então, você pode atuar nessas áreas. E aí, cada profissional começa a desenvolver a sua habilidade, né? Cada profissional começa a identificar aquilo que ele tem bom gosto. Não dá para a gente fazer tudo e dominar tudo, porque a área é muito vasta. Então, hoje, por exemplo, eu me concentro em trabalhar com melasma, né? Eu atuo em outras áreas, né? A parte de preenchedores, a parte de toxina botulínica, que tem uma demanda interessante para os nossos consultórios, mas hoje eu me debruço muito no tratamento do melasma. É um tratamento que, durante muitos anos, né, foi feito de maneira deliberada, não compreendendo totalmente o processo de formação dessas manchas. E hoje, né, comecei mesmo naquela época, tratando esses pacientes do melasma da forma que nós aprendíamos e observando essas demandas do paciente com recidiva da mancha, não regressão da mancha, eu comecei a observar que ali havia necessidade de se olhar para algo que ninguém tinha olhado. Então, nós começamos e para mim foi uma situação de retorno, porque eu achei que dentro da estética eu não iria mais me deparar com a necessidade de ficar pedindo exames laboratoriais com tanta frequência para os nossos pacientes, porque até então era ali passar um peeling, né, passar um tratamento de home care, e aí o paciente ia evoluindo. Hoje, eu prescrevo exames laboratoriais para pacientes, nós avaliamos aí como que está a saúde desse paciente, né? Se não existe ali déficits nutricionais ou processos inflamatórios ali, para depois nós tratarmos esse paciente esteticamente. Ou seja, começa de dentro para fora. De dentro para fora, né? Não existe uma pele bonita se o corpo está doente, né? O corpo saudável, a pele está bonita. Então, não tem como a gente hoje desenvolver estética. E observando a nossa vivência,
tinham pacientes que realizavam um tratamento e tinham resultados maravilhosos, ótimos, e outros pacientes que, nossa, eu não percebi nenhuma mudança. Então, há necessidade de se ver ali, né, internamente, onde ninguém estava olhando, para que a gente tenha, com certeza, né, o foco, que é entregar um resultado para que dentro da expectativa do nosso paciente. Então, olhar para dentro é fundamental. E aí eu comecei, então, a retomar, né, as prescrições, a solicitação de exames laboratoriais para a gente avaliar, né, como estão os níveis de vitamina B12, como estão os níveis de vitamina D desse paciente, o hemograma, né, tem algum processo ali, né, alterado, uma eosinofilia, basofilia, algumas alterações, e tudo isso, dentro desse contexto, nós conseguimos sim, né, através de parâmetros ideais, entender como é que está a saúde desse indivíduo e iniciarmos então os seus tratamentos para que ele possa então atingir o objetivo dele, que é o rejuvenescimento, né, o tratamento da queda capilar, né, a alopecia, ou então em algumas situações, né, o próprio clareamento das manchas causadas por melasma. Certo. E quando você falou esse conhecimento, a história, eu estou me lembrando aqui, anatomista. Então, nada melhor do que um anatomista que conhece como ninguém, ou seja, é um professor que forma outros profissionais, inclusive o profissional médico, para tratar de algo tão delicado que é a face, que é o nosso cartão de visitas, né? Não tem como fazer estética se não saber anatomia, né? É fundamental esse conhecimento. E eu sempre dou aula, né, para pós-graduação em estética, e eu sempre falo para os estudantes, olha, tem muita coragem quem pouco sabe, porque as estruturas ali são muito delicadas, né, e a quantidade de estruturas na face é inúmeras, né, são inúmeras. Então, há necessidade de um conhecimento para a gente minimizar, né, qualquer situação indesejada e também para entregar um resultado ótimo, né? Além de ter esse conhecimento na anatomia, desenvolver uma das habilidades que eu considero mais difíceis dentro desse processo de aprendizado, a habilidade de se avaliar a face e entender o que ela precisa. Porque a técnica é fácil, é treinamento, né? Você reproduz a técnica através do treinamento. Mas desenvolver essa habilidade do olhar, o olhar clínico, esse é uma das questões também extremamente relevantes dentro do entendimento para os tratamentos de estética. Porque senão a gente vai ter, né, o que a gente chama de pillow face, né, aquela face de travesseiro, né, que é aqueles resultados, né, esteticamente indesejáveis, que não ficam naturais, né, que não trazem embelezamento, pelo contrário, né? Então, é o que chamam vulgarmente de demonização facial. A demonização facial, tá. né? Eu conhecia como demonização. Então, o pillow face é uma demanda hoje que nós observamos em virtude dos excessos, em virtude dos desequilíbrios, que essa falta de olhar, essa falta de conhecimento acabou, né, trazendo, inclusive, uma perturbação, né, à imagem do paciente, que ele também não se enxerga naquele novo rosto, né? Então, esse também é um outro fator que é crítico dentro dos tratamentos estéticos, que a gente começa a observar, nossa, tal paciente desfez a harmonização, tal famoso desfez a harmonização. E isso ocorre porque o paciente, quando ele vê a sua imagem no espelho, ele não se identifica mais, ele não se reconhece mais. Por quê? Porque a gente perdeu a naturalidade, né? Ele perdeu o prumo ali do que era ideal, do que era desejado dentro das proporções faciais. Então, na análise do nosso paciente, eu faço as medidas do rosto dele, porque a gente tem proporções, né, que nós chamamos de proporções áureas, para ter resultados equilibrados, naturais e que tragam para esse paciente, né, que ele se olhe e ele entenda, ele perceba que ele melhorou, que ele está mais bonito, mais atraente. Então, esse é o fator mais relevante. E, em contrapartida, né, se a gente tem um desequilíbrio dessas proporções, a gente pode mudar a percepção desse paciente. Quando nós fazemos qualquer intervenção, essa intervenção ela vai muito mais profunda do que as próprias camadas da pele, porque elas vão agir ali no emocional do meu paciente.
Quando nós temos um paciente, por exemplo, que tem um comportamento de uma pessoa mais falante, uma pessoa que toca mais, ela tem níveis estrogênicos mais elevados, tudo isso, por exemplo, vai interferir no formato labial. Então, são essas pessoas que são mais falantes, têm lábios mais carnudos, são pessoas fáceis de comunicar. Então, a anatomia dessa paciente tem uma correlação com o comportamento dela. Se ela é uma pessoa que é muito brava, né, fica com o rosto muito sempre ele tenso, ela vai ter uma ruga na parte central da testa. Se é uma pessoa que sorri muito, ela vai ter mais pés de galinha. Então, o processo de envelhecimento ele está atrelado também a essas questões emocionais. Se você, né, alguns estudos hoje mostram que nós temos 2 picos importantes do envelhecimento, que é aos 44 anos de idade, aos 60 anos de idade. E essa compreensão está relacionada a uma série de alterações biológicas, né, hormonais, a própria menopausa nas mulheres, né, os déficits hormonais, né, carências nutricionais, perda de água e tudo. E o surgimento também de outras doenças, né, durante essa fase. Então, tudo isso vai impactar no processo de envelhecimento do paciente. Se você pega esse paciente que tem um rostinho mais redondo, que ele tem um comportamento mais angelical, um comportamento de pessoa mais amorosa, e aí, de repente, você vai lá e coloca um rosto quadrado nessa paciente. Você aumenta ali a angulação, né, da região, das proporções, né, da região gonial, que é essa região da mandíbula. Inclusive, isso ficou sendo muito comum como um padrão, né? Um rosto quase quadrado para todo mundo, né? Tornou-se um padrão, exatamente. E nós vamos falar sobre isso, isso é um fator muito interessante. Mas se eu pego esse paciente com um rostinho redondo e coloco essa paciente com um rostinho quadrado, ela não vai se identificar mais, porque a mensagem não verbal transmitida com um rosto quadrado é uma imagem de mais agressividade, de mais masculinidade até. Então, ela não entende mais ali, ela não sou eu, né? Ela não se identifica ali. Do mesmo jeito, existem algumas alterações em pacientes que são mais tímidas, dos lábios mais fininhos, de repente coloca ali os lábios bem carnudos, ela começa a desenvolver outros comportamentos. Ela pode desenvolver um comportamento de ficar mais comunicativa, ela pode se sentir mais sensual, né, mais atraente. Então, tudo isso muda a partir dos tratamentos estéticos, né? E o exagero pode até deixar ela inibida, né? Pode deixar ela inibida. Eu tenho um paciente que ele veio de um tratamento anterior com outros profissionais e eles utilizaram um preenchedor que não é absorvível. E aí ficou assimétrico o rosto dele. Quando ele chegou no consultório, eu havia já feito uma análise ali do Instagram dele, das fotos dele, antes da consulta, e eu percebi que ele só tirava foto distante e de um lado da face. Olha só a interferência desse tratamento no resultado do paciente, né? Porque ele usou um produto permanente, né? E aí ele veio e falou, olha, eu tenho uma assimetria desse lado, esse lado aqui ficou muito exagerado, eu queria preencher do lado de cá. Aí eu avaliei, fiz as medidas das proporções, eu falei, olha, não vai ficar legal, não vamos fazer isso, né? Então eu sugiro que você volte ao profissional que você fez o seu tratamento, né, para que de alguma maneira você faça o ajuste ou a remoção. Então, muitas vezes os pacientes eles procuram, mas o ácido hialurônico ele é absorvível. Isso é fantástico, porque se eu utilizo um produto que ele não é absorvível, que ele é permanente, se eu instalo ele aqui nesse ano, daqui a 20 anos ele vai estar descendo, pesando, assim como os coxinhos de gordura, né? Então isso vai ficar esteticamente já ruim. Agora, se eu aplico esse produto aqui nessa região e daqui 12 meses eu faço, né, ele foi reabsorvido e eu faço de novo a aplicação, eu trago de novo a sustentação para esse rosto, em pontos sustentáveis ali, né, nos pontos de sustentação. Então, a gente tem um ganho, a gente tem uma medida protetiva e segura para os nossos pacientes, além de esteticamente ser a mais adequada.
né? Embora, às vezes, o paciente fique achando que eu vou ter que ficar refazendo. Cuidar de estética é um ato contínuo mesmo, porque nós estamos constantemente envelhecendo também, né? Com certeza. Perfeito. Você me tirou várias dúvidas aí, mas eu queria reforçar. O conceito de beleza é algo relativo, né? Ou não. Na minha opinião e conhecimento, a gente acha que é algo relativo. Como que um profissional ele pode ele traz essa beleza ali? Como que ele define, né, a questão dos traços que ele vai enfatizar ou não enfatizar em um paciente? Você já me tirou um pouco das dúvidas, né, mostrando ali. E a palavra harmonização vem disso, vem dessa questão mesmo de trazer harmonia ao rosto. Não eu trazer, por exemplo, uma foto aqui do Tom Cruise e falar para mim que eu quero ficar igual o Tom Cruise. Não adianta, tem que ser a minha... É interessante. Né? Eu fui longe. Isso é bom porque em outro episódio eu falei que você assistiu o filme, tá vendo? Tá vendo? Mas eu chego, ponho o Tom Cruise aqui e quero ficar igual. Tem jeito, Diego? No seu caso, não, vou ser sincero. Procura outro profissional. Mas você entendeu? Porque assim, fica muito... É subjetivo ou aprende-se isso? Ou você falou da visão, a pessoa tem que ter uma noção de estética, né? Ou não? Ela já nasce com essa noção ou aprende-se isso? Alex, é muito interessante sua pergunta, né? Eu já tenho mais de 40 anos, então eu passei por 2 movimentos. Esse primeiro movimento, que era a dos pacientes, eu não exerci estética naquela época, mas eu me lembro que a minha mãe era uma mulher muito vaidosa, né? Ali na década de 90 ela já tinha prótese mamária, que era uma coisa assim para Goiás, uau, né? Eram pouquíssimas as pessoas que tinham acesso a isso. Então, na década de 90 ela já tinha uma prótese, era extremamente vaidosa, né? Gostava muito de pegar sol e isso era esteticamente muito bonito e tudo, né? E de fato as pessoas, não existia ainda, né, os selfies, não existia esse movimento, né, de redes sociais. Então as pessoas elas se viam através do espelho, né? Elas não se viam o tempo todo então elas estão o tempo todo se vendo. E o ideal então era o outro. Então eu via, né, os artistas que tinham rostos belíssimos, né, que tinham um padrão de beleza para aquela época, né, que era ali a nossa referência. E até ditavam, né, tendências, e até moda, ditavam tudo. as tendências, né, os comportamentos. E então se buscava muito isso. Eu ia para um cirurgião plástico, eu quero parecer fulana, eu quero ter a boca da Beltrana. Com o surgimento, né, dos smartphones, as câmeras frontais e tudo, esse comportamento muda. Então as pessoas elas não querem mais parecer com o fulano, com o artista. Elas querem parecer com elas mesmas, mas com filtro. Então, olha, eu quero parecer essa foto. Aí você olha, tem um monte de filtro. E aí quando ela se vê sem o filtro, ela não é uma imagem desejada por ela, né? Quando ela se vê ali sem a produção, sem aquela máscara. Então eles procuram, houve uma demanda, né, para os consultórios dessa necessidade. E de fato, o que é belo para mim não é belo para o Jeff, não é belo para você. E isso é maravilhoso, né? Porque se todo mundo tivesse o mesmo padrão de beleza, nós estaríamos enrolados, né? Teríamos aí pessoas que nunca se casariam, outras, né? E aí aquele ditado, cada tampa tem sua panela, não serviria. Com certeza. Né? Graças a Deus. Por isso que eu falei, quando você, Fábio, falou do pillow face, eu falei, aquele padrão que você olhava para todo mundo que fazia harmonização é aquele rosto quadrado e tal, e que não era nada harmônico. Uma muita produção em série, né? Mas isso vem desse advento. Olha a conexão disso, né? Do profissional que ele aprendeu a fazer técnica. É um rosto masculino, essa é a técnica. Você coloca aqui, deixa o rosto quadrado e vai ficar incrível e tudo. Lógico, a mensagem não verbal, que ela é trazida por um rosto que tem uma proporção facial, onde nós medimos a distância existente entre um ponto da região do zigomático, aqui onde eu aponto, e medimos também a região de gônio. Então, a gente chama de zizigogol, né? De gônio e zigomático. Então, nós fazemos essa medida para que a gente tenha uma aproximação, mais ou menos, aí,
de 89% para mais quando se trata de um paciente homem. Posso até falar besteira, desculpa, Fábio, mas isso é um trabalho até parecido da antropologia, quando eles reconstroem um rosto baseado num achado de um crânio, por exemplo. Exatamente, das proporções. Seria mais ou menos isso. Seria isso. E aí, nós pegamos, por exemplo, um estudo que foi publicado nos Estados Unidos, que todos os candidatos a presidente tinham uma proporção facial nessas medidas superior a 88%. E isso trouxe uma mensagem não verbal para os eleitores de uma pessoa que provém, uma pessoa que transmite segurança, uma pessoa que transmite masculinidade, força. Então, essa é uma mensagem não verbal, né, desse tipo de face. E quando você pega personagens, você vê que até o personagem ele vem com proporções faciais de acordo com o papel. Por exemplo, você pega o Superman, ele tem uma proporção facial dessa região facial superior a 90%. E qual que é a imagem que o Superman traz? De proteção, né? de providência, de segurança, né? De que quando eu estiver em apuros, ele vai estar ali para me defender. Se você pega o Homem-Aranha, a proporção facial dele já é de um adolescente, de um rosto mais triangular, mais franzino, que ele não transmite essa ideia do superprotetor, mas que no meio de uma situação atrapalhada, ele acaba salvando o mundo. Então, você percebe que esse estereótipo, ele tem, né, esses vieses, né, dentro da imagem e do comportamento. Por isso, quando nós fazemos estética, nós também modificamos o comportamento das pessoas. Nós modificamos como ela se vê. E hoje a gente também tem uma demanda muito interessante dentro do que você menciona, das pessoas quererem antigamente parecer tal artista, né, tal pessoa famosa, e hoje elas estarem procurando parecer a si mesma, mas com filtro. A gente também tem uma demanda de mercado, de profissionais de mercado. Saiu um filme agora no cinema, muito interessante, de uma atriz maravilhosa, que são os Amores por Interesse, alguma coisa assim. Um filme que está agora em cartaz. Ainda vou me lembrar do nome. O cara, e é uma mulher que agencia relacionamentos. Né? O que se tinha no passado, né? Aquelas mulheres que ali cuidavam do casamento das mulheres da família. Nesse filme ela volta, né? E ela vai então fazendo as conexões, né? Entre as pessoas por um currículo. Olha, eu quero uma pessoa que tenha tal renda, que tenha essas características físicas, e ela vai então fazendo essas pontes, né? Essas ligações. Um dos personagens, ele faz uma cirurgia nas pernas para aumentar a sua altura, porque comercialmente e de maneira mais atraente, as pessoas mais altas, consideradas por ele, eram mais relevantes. E quando a personagem descobre isso, ele tem receio. Ela fala assim, agora eu não sou mais um unicórnio, né? Tipo assim, eu não sou mais o perfeito. Ela fala, não, você continua perfeito assim. E você fez um ótimo trabalho, né? Então, dentro do mercado, não só, né, para as relações comerciais, mas também para os relacionamentos, também se busca, né? É muito comum hoje no consultório alguns profissionais quererem ter essa aparência. Às vezes fala assim, não, eu acho que a minha aparência lembra muito adolescente, então eu queria ter um rosto mais masculinizado. Né? As mulheres querem ter um rosto mais sensual, mais atraente, né? Dentro do que elas consideram, principalmente procedimentos para o aumento dos lábios, né? Nariz, diminuição das olheiras, e também para o mercado comercial, né? Ter um aspecto de face descansada, sem olheiras, também é fundamental, principalmente hoje no mercado que a gente está sempre se conectando, né? Sempre ali mostrando o nosso rosto, né? A nossa imagem. Isso faz uma percepção de melhora da autoestima, uma percepção de
ter mais sucesso e ajuda a pessoa de inúmeras formas, né? Isso, a revista Forbes fala sobre isso, né? A importância da aparência para o sucesso profissional. Então, o seu último artigo publicado pela revista Forbes fala sobre questões relacionadas ao sucesso profissional ligado à imagem. Não só, né, as afeições estéticas, mas também acessórios, né, a roupa, né? Tudo isso tem uma importância para o sucesso profissional. E no mundo de hoje está sendo cobrado até o extremo, né, Fábio? Está sim, né? De uma situação, às vezes, até ditatorial mesmo, né? De imposição. Então, a gente tem que trazer um equilíbrio, né? Mas, historicamente, a gente vai muito por um extremo, depois a gente retomamos, né, esse equilíbrio. Então, a gente tem, de fato, esse movimento na nossa sociedade, né? Você falou que na sua clínica, né, me chamou a atenção que tem um psicólogo. E minha pergunta é assim, dentro do tratamento estético, a saúde mental, né, ela impacta tanto nas pessoas que te procuram, ou seja, a pessoa tem algum problema, tem ali um processo, não vou falar em depressão, mas um processo mental, uma baixa autoestima, e melhora, você já notou uma melhora bem enfatizada nisso? O tratamento estético ele tem um impacto no psicológico do nosso paciente. O meu cuidado é sempre, né, de não mudar, de entender a expectativa do paciente, para também saber se eu vou conseguir entregar o que ele quer, porque às vezes a expectativa dele ultrapassa o que é possível ser feito dentro de um consultório, né? Então ele não precisa do procedimento ou dos meus serviços, ele precisa de um outro profissional. Além disso, é muito frequente paciente que às vezes sofreu um bullying, sempre sofreu ali algum tipo de crítica. Você faz aquele ajuste estético, o paciente ele chora quando ele se olha no espelho ali. Terminou o procedimento, ele se olha e chora, ele fala: nossa, é sério que eu aguardei tanto tempo para fazer isso? Né? Principalmente mulheres, né? Mulheres, quando se tornam mães, elas começam a achar que cuidar de si mesmas é uma situação que remete a egoísmo, né? Nossa, eu tenho meus filhos e tudo. Ela acaba ficando em segundo plano. Quando elas fazem esse tratamento, né? Muitas vezes pode ser porque ela separou também, né? Então ela está querendo viver uma vida nova e ela sempre viveu com isso, com esse incômodo. E aí ela faz o procedimento, ela fala: nossa, por que eu adiei tanto tempo? Por que eu esperei tanto tempo para me sentir bem, né? Como eu estou me sentindo agora? Então, recebi recentemente uma paciente que veio dos Estados Unidos. Ela nunca tinha feito procedimento estético. E aí nós fizemos um ajustezinho assim na região de malar, melhoramos o bigode chinês. Ela falou assim: nossa, a melhor coisa que eu fiz nessa viagem foi conhecer você. Né? E voltou com a autoestima elevada, né? Ela tinha outras queixas também, né? Nós melhoramos tudo isso. Então, sem dúvida, é um fator extremamente relevante. E isso é o que mais me traz satisfação enquanto um agente transformador, um profissional da saúde, que é poder trazer isso para o paciente. O cuidado que eu tenho e que a gente vai desenvolvendo, a expertise, são com aqueles pacientes que às vezes têm um dismorfismo, o que geralmente corresponde a 20% dos pacientes que chegam até o consultório, que é aquele paciente que não se enxerga da forma que ele é. E isso a gente vai tendo uma sensibilidade com o tempo. Esses pacientes são pacientes que realmente precisam não de um tratamento estético, mas precisam de uma orientação de um psicólogo, né? Então ele precisa iniciar um processo terapêutico para se enxergar da forma que ele é, né? Às vezes não há necessidade de ajuste nenhum. Lembrando que a beleza, né? Cada um tem o seu padrão, mas nós temos alguns parâmetros que nós consideramos ideais para um padrão, que são as medidas áureas. Então nós sempre, enquanto estetas, para não ter esse viés do que é belo para mim, enquanto profissional, a gente utiliza essas medidas para que a gente tenha as proporções desejáveis dentro dentro do que é desejável, né? Existem faces que são universais, por exemplo, a face da Angelina Jolie,
né? Todo mundo acha a Angelina uma mulher bonita. E eu sempre achei que, graças a Angelina Jolie, houve esse aumento exagerado de preenchimento labial que a gente vê. Mas E às vezes não fica harmônico, né? porque o lábio anatomicamente da paciente não é compatível, né? Mas a Angelina Jolie, ela tem esse rosto universal, porque ela tem essas proporções áureas, né? E essas proporções, elas vão, né, quando ajustadas, vão mudar a maneira que essa pessoa é percebida, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes, quando a gente vai emagrecendo, e agora com o surgimento dessas canetas, né, as pessoas estão perdendo muito peso. E aí perde peso de todas as regiões, né? Perde face, perde coxa, perde glúteo, mas a barriguinha ali perto do umbigo continua. Aquela dali é persistente. E aí o paciente tem esse rosto, né? Eles chegam e falam, nossa, meu rosto está derretendo, né? Parece que eu estou mais envelhecido. E de fato. E aí quando você faz um preenchimento, né? Que você faz esses pontos estratégicos de sustentação para essa pele, devolve para a paciente a cara de pessoa saudável, né? E eu também falo, as mulheres que têm preenchimento na região malar são as pessoas que também transmitem cara de rica. Então, está associado à cara de saúde e também à cara de rica. E esse é um desejo de muita mulher, E né? é um desejo de muita mulher, né? Por isso que a pessoa fala assim, nossa, viu que aquela mulher tem a cara de rica? Você pode olhar que ela tem um malar ali bem bonito, ali bem preenchido, né? Ou naturalmente, ou com recursos, né? E quando a gente fala de estética, doutor Fábio, a gente está falando de uma área que para a biomedicina chegou há não muito tempo, um pouco mais de uma década, né? Eu participei ativamente da implantação da questão da estética. No entanto, a gente tem um problema muito grande, né? Que é a valorização do biomédico esteta. Porque a gente acaba ficando diante, né, de um monte de ações, né, que a gente vê quase todo dia, né, repercutindo casos de falsos profissionais que atuam, né? E isso faz com que a população, às vezes, tendem a não confiar no profissional biomédico. Mas, na verdade, depende bastante da formação desse profissional. E aí a minha pergunta vem justamente aí, né? Como a população pode identificar um bom profissional ou aquele profissional que não está plenamente habilitado? Tem algumas dicas que a gente pode passar? Temos sim. De fato, né, essa repercussão de profissionais que falsamente, né, se identificam como biomédicos ou com qualquer outra carreira, né, não tendo a sua formação, é muito prejudicial. Isso gera um problema de saúde pública, né, gravíssimo, porque isso também dissemina uma informação errônea acerca das classes envolvidas e compromete muito, né, a segurança dos nossos pacientes, né, a segurança da população. A primeira coisa, para qualquer profissional, né, que você for fazer uma consulta, um tratamento, seja biomédico ou não biomédico, olhar nos sites, né, do conselho, se ele tá regularizado, né, se ali não existe nenhuma suspensão, tudo isso é público, né? Então, faça essa consulta, seja no website, né, de cada um desses conselhos do profissional que você for, né? Médicos, enfermeiros, biomédicos. Independente se é da estética ou não da estética, é muito importante. Hoje, as redes sociais também, elas têm um poder tão incrível que eles geram uma percepção de acordo com do que o dono ali do perfil posta, que você acha que ele tem toda a expertise e formação. São os chamados influenciadores, né? Que são os influenciadores. Quando você percebe ali, essa rede, ela gera uma falsa impressão de pessoa competente. E às vezes não é competente. A famosa autoridade. Gera uma autoridade. O problema é que muitas vezes essa autoridade gerada não é verdadeira. Né? Vamos pegar um exemplo aí, né, extremamente, que eu acho extremamente crítico. São pessoas sem formação nenhuma, né, que passam, por exemplo, dietas nas redes sociais.
o sucesso porque eu emagreci, passa ali a receitinha ali do emagrecimento. E sempre milagroso, né? Sempre milagroso, desafios, né? famosos desafios. Dieta da sopa, dieta da lua, né? E ficam criando aí nomes e não tem formação nenhuma. Eu acho isso tão crítico porque aí as pessoas elas começam a seguir aquilo que não é adequado para ela, né? Biologicamente ou por hábitos alimentares mesmo e também por acesso. E enquanto a nutricionista, por exemplo, né, que estudou, se dedicou a isso, não é consultada, né? Então, a gente vê como as redes sociais, nesse sentido, ela presta um desserviço, né, uma desinformação e acaba gerando autoridades de pessoas que não têm formação, né? Então, isso não é só olhar o Instagram, né? Na verdade, quando você fala assim, eu quero te indicar um profissional da estética. Qual que é o Instagram? Né? A pessoa nem pede o telefone. Antigamente pedia, nossa, me passa o contato da secretária, né? Hoje não, me passa o Instagram, né? Essa ideia de trocar telefones acabou. Agora você troca o endereço das redes. Então, me passa o Instagram e a pessoa olha ali e tudo, né? Verifica ali se tem uma identificação ou não, né? Com o que ele apresenta. Mas tem que se verificar, né? Porque todo mundo tem a possibilidade de produzir esses conteúdos aí, né? Não tem um filtro. Ainda mais nos dias de hoje, né? Um celular é uma ferramenta fenomenal, né? E de alcances, né, inestimáveis ali. A gente não sabe até onde que isso vai parar, né? Exatamente. Uma vez postado... É do mundo. É do mundo. É muito complicado retirar. Eu fiz essa pergunta porque vários casos ficaram muito famosos, né? Enfim, a gente não poderia aqui enumerar vários casos que normalmente se estampa na mídia, né? O profissional é X, exemplo, o médico fulano, a médica, o biomédico, o enfermeiro, e depois de um tempo vem a retratação. Só que a retratação não vem no formato de manchete. Vem a nota dizendo... o profissional que se identificava como médico não era médico. O profissional que se identificava como biomédico não era biomédico. E isso faz um estrago muito grande. As pessoas começam a ficar com desconfiança. E isso, como eu disse, nos dá uma dimensão, enquanto sociedade, muito errada. Porque passa-se a crer que somente um profissional tem o domínio da estética. Na verdade, não. A gente tem na estética desde a pessoa que corta o cabelo, a pessoa que faz unha, maquiagem. Então, a estética passa por um monte de pessoas. Um bom... Eu sou da época do alfaiate. Né? Um bom designer de roupas. Né? Então, muda completamente, né? Quando se tem exatamente isso que você falou, Fábio. A ideia de proporção. Isso. O importante é entender que cada um tem o seu espaço ali para trabalhar e deve trabalhar dentro do seu espaço, né? Tem suas limitações também, não é isso? Sim, e essa compreensão, né, de que nós podemos entregar ali um produto para o paciente, um serviço para esse nosso paciente, com uma equipe multidisciplinar, né? Por exemplo, o paciente, às vezes, ele tem um queixo prognata, né? E esse prognatismo não vai resolver preenchendo o queixo. Então, eu tenho que caminhar para os meus colegas da buco, que aí ele vai fazer uma cirurgia, né? O pessoal da odonto. Então, eles vão fazer uma cirurgia para melhorar isso daí. Uma outra situação, às vezes, o paciente tem uma mordida torta, e aí isso gera uma assimetria facial. Ou ele teve extração dos dentes, e acabou que um lado da face dele acabou envelhecendo mais do que a outra, porque isso vai impactar também no envelhecimento dele. Aí, ok, nós vamos fazer a reparação, mas a gente tem que encaminhar ele para fazer o implante, por exemplo, né? Ou essa paciente que teve o giro de mandíbula, ela queria fazer um preenchimento, porque como ela ficou com a mandíbula girada e ficou maior de um lado, ela queria preencher do outro lado. Eu falei assim, não, nós não vamos preencher, nós vamos corrigir, porque senão você vai ter algum problema na ATM, né, que é a nossa articulação temporomandibular, né, você vai ter problemas nos gastos dos seus dentes, da mordida, você pode ter dores de cabeça, assim, os problemas são muitos. Então, nós estamos enxergando a estética não somente com a estética, mas saúde em primeiro lugar. Então, um corpo saudável não tem como ele não ser bonito, né, e o contrário é verdadeiro. Com certeza. E aquela velha receita, né, Fábio?
dormir bem, se alimentar bem e fazer exercício. Isso ajuda enormemente. Enormemente, tanto para longevidade, né, para diminuir aí os radicais livres, né, os potenciais antioxidantes naturais, tudo isso vai impactar com certeza na qualidade de vida, na longevidade, na estética, né, do paciente e no bem-estar, né? E se tratando de estética, isso para nós é o mais importante. E Alex, quando a gente tem aqui até um programa falando da biomedicina na gerontologia, né? Que Isso. casa exatamente com isso, né? Isso, né? Porque esse cuidado que você falou na questão da saúde, em primeiro lugar, que reflete na estética, né? Chega até a questão da terceira idade, né? Não sei se é esse o termo que se usa ainda, né? Mas, e uma pergunta, eu queria, na verdade, te fazer duas perguntas. Ele sempre faz isso, tá? Ele começa com uma pergunta, faz uma segunda, senão você deu sorte, ele faz 3 às vezes. Geralmente é 3. Mas o que acontece? Veio uma pergunta. Eu estou vendo assim, você tem um nível de conhecimento em anatomia, fisiologia. Eu sou professor, eu vejo, é fora da curva da maioria dos profissionais. Vejo que você tem um conhecimento muito forte, conhecimento de base muito forte, enfim, se preparou para isso. Qual a análise que você faz hoje? Desculpa, não que seja... Não é antiético, porque a gente está falando de forma geral. Uma análise hoje dos profissionais que estão entrando na estética, né, profissional de uma forma geral, e qual a dica que você daria para esses profissionais atingirem um nível que eu vejo que você tem esse nível de conhecimento, Fábio? Eu vou ser muito franco e vou falar uma opinião de uma percepção minha que acaba me entristecendo um pouco. A estética ela acabou sendo rotulada e ela tem muita ligação com o sucesso. Então as pessoas elas ficam ostenta muito e estuda menos. Então assim, precisa estudar, não tem outro caminho, né? Eu me lembro na época, a minha orientadora de mestrado, nós fazíamos reunião por Skype, né? Talvez algumas pessoas ainda não conheçam mais o Skype. Nessas nossas reuniões, ela morava na França, nossas reuniões eram por Skype. E ela me falava assim, perdoe a palavra, mas ela falava assim: Fábio, quantas horas de bunda você passou hoje, né? Que é o quê? Sentada ali na cadeira, estudando. Uhum. E não tem outro caminho, não tem atalho, né, para isso. Tem que sentar e estudar, não tem jeito. E a atualização, né, o conhecimento, a troca com os outros profissionais é muito importante. Eu sempre tive a felicidade de encontrar pessoas que sempre quiseram compartilhar comigo, sempre. E eu também sempre fui uma pessoa que transmitia conhecimento de maneira irrestrita, porque isso é da minha natureza, né, e da minha formação enquanto docente. Então eu gosto de ensinar. Às vezes, quando eu comecei a publicar alguns vídeos, eu fazia vídeos ensinando as pessoas. Só que eu entendi que as pessoas que estavam ali, que são os pacientes, eles não querem aprender, eles querem um resultado, né? E às vezes eu estou em consultório ali, o paciente está querendo fazer um procedimento, estou ensinando o paciente o procedimento. Então, é da minha natureza educar, ensinar. Então, a gente aprende muito, sim, né? São as horas ali gastas, né? Através de leitura e de leitura de qualidade e atualizada, né? Não são as modinhas. Entender a qualidade dos produtos que se trabalha, né? E como eles performam, isso é importante. E, às vezes, até no início, eu testava muitas marcas ali, até me identificar com aquelas que eu gosto. Quando você tem aquela que é contínua, você já sabe ali o resultado que você espera. Diferente se você hoje está com uma marca, amanhã está com outra, né? E ter sempre ali, né, a consciência na estética que a atenção do paciente ela começa antes da consulta, a parte, né, do atendimento, da consulta, do procedimento,
e o acompanhamento do paciente, né? Saber como ele está se sentindo, saber o que ele está percebendo, solicitando fotos, né? Porque temos vários casos de situações adversas, de resultados indesejáveis, né? Até resultados graves, né? Mas eu digo, se você trabalha com segurança, com conhecimento, com estudo, o risco de você ter uma intercorrência, ele vai sempre reduzindo. Mas todo mundo que trabalha, todo mundo que faz, está sujeito a ter intercorrências, né? Se você não quer ter intercorrências, não faça. Mas se prepare para isso, né? Tanto para não ter, quanto para se ter, você saber como tratar. E também, né, hoje, uma das medidas que eu tenho, além de todo um arsenal, né, de recursos para mediar algumas situações como essa, um seguro também para o paciente é importante. Todos os pacientes precisam estar segurados, né? Chama-se seguro civil, para quem não conhece, né? O biomédico que ainda não tem isso. Nossa, essa informação é importante, porque além do conhecimento técnico, né, você tem conhecimento como empreendedor. Você falou que vem de uma família que é tradicionalmente empreendedora e a maioria das pessoas não olham por esse lado, né? E esquecem também que elas podem responder processo na justiça, né? O nome dela que está ali. Sim. E às vezes uma luta que ela teve de anos, às vezes até a família lutou, né, para a formação, ela pode perder em instantes por falta de conhecimento, não é isso? Todos os processos, né, sejam os processos que incluem técnicas, né, e habilidades, né, dentro da estética, mas também os processos administrativos e legais são fundamentais. Nós já temos alguns anos, né, de clínica, mas ainda desde do mês de abril nós estamos aí com administradores externos fazendo uma avaliação, né, dos nossos processos, né? Porque nós estamos sempre querendo melhorar. Inclusive, não só o seguro dos pacientes, mas o contrato de prestação de serviço, né? O contrato de uso de imagem desses pacientes, tudo isso são questões obrigatórias, necessárias e que trazem segurança para nós e também para o paciente. Porque quando a gente fala da estética, né, Dr. Fábio, a gente está falando de procedimentos que têm riscos, né, de darem certos e não atingir a expectativa necessária do paciente. E no direito existe a questão do dolo objetivo, ou seja, eu tenho que atingir aquele resultado, senão a pessoa não está satisfeita e ela pode entrar na justiça para questionar isso. E só um dado, no ano passado, em 2024, mais de 500 mil ações estão na justiça, envolvendo procedimentos em saúde. E a estética é saúde. Né? Então é interessante que os colegas que queiram atuar, sejam eles médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas que atuam na área da estética, eles precisam realmente se profissionalizar, porque senão eles se expõem absurdamente. E o pior, né, expõe o paciente a um risco, né? Sim. Esse é o principal foco, né? Quando nós pensamos em profissionais, né, que têm um potencial não só de uma intervenção biológica, mas psicológica, né, de reverberar nessa paciente, né, por sequelas não só no corpo, mas também de ordem psicológica, de se sentir, de se ver, né? Isso é muito grave, isso é muito sério, né? Então não dá para se brincar com isso. E é o que eu disse no início do nosso encontro, né? A pessoa que tem pouco conhecimento, que estuda pouco, ela é muito corajosa, porque ela não sabe o que tem ali por baixo, e aí ela acha que dali não, é só introduzir aqui e já vou colocando e injetando. E tem uma classificação que muitas vezes as empresas chamam a gente de injetores. Eu detesto ser chamado de injetor, porque eu não fico só injetando. Aquilo dali é uma escultura, aquilo dali é uma obra que você está, né, modelando ali. Não é uma injeção ali, eu vou ali injetar. Eu nunca gostei de me chamarem de injetores. Profissional injetor.
eu gosto de me chamar como... Mas eles mudam o termo para inglês, né? Injector. Não então é? Fica mais chique. Pois é, mas eu nunca gostei disso. Esteticamente fica melhor. É porque a gente vê muito na internet, né, esse termo injector, e assim por diante. E assim, eu não estou ali fazendo injeções, né? Estou ali promovendo ali uma restauração, promovendo ali... Você dá uma ideia que você introduz ali, injeta, tá tudo pronto. E não é isso, né? A estética não é isso. E se você não estuda, para ser injetor é só você aprender técnica. Você vai ali, aprende uma técnica. Essa aqui... Os famosos protocolos. Vai, repete e tá tudo ok. Vamos criar faces em série, todo mundo igual e tudo. Em algumas situações que eu vou, que tem muitos colegas da estética, às vezes eu não reconheço muito as pessoas, porque para mim parecem todas muito semelhantes. Então, às vezes ou amigos e amigas que você tinha, você não reconhece, porque a pessoa mudou totalmente. Exatamente, né? E recentemente teve um caso, né, de três pessoas que foram presas na alfândega, né, porque eles fizeram cirurgia plástica e não foram mais reconhecidas lá no sistema de identificação do passaporte, né? Então, reconhecimento facial vai ter problema daquele Exatamente. Então tem várias demandas, né, importantes aí a serem tratadas, mas o primordial, né, enquanto profissional, né, não só disseminador da estética, mas também, né, produzindo o diagnóstico, né, auxiliando o diagnóstico enquanto os profissionais, né, laboratoriais, de análise clínica, os profissionais que cuidam de todas as áreas. O ponto principal é compreender e entender que o nosso paciente ele precisa ter o nosso melhor, né? Ele está ali disposto, né, ele está ali se entregando, ele está ali se colocando numa posição de se sentir seguro em suas mãos, nas suas habilidades. Então esse é o ponto principal, é o que nós temos que pensar em primeiro lugar. O que eu vou entregar para o meu paciente, de que qualidade, com qual segurança. Então, sempre se perguntar isso. E uma coisa que deixou curioso, acho que muita gente deve estar, né, Alex? Quais são os procedimentos que você realiza na sua clínica? Então, dentro, né, nós temos um rol de procedimentos que podem ser realizados, né? Então, nós podemos realizar aí preenchedores, né? Preenchedores de ácido hialurônico. E esses preenchedores, em que partes do rosto? Só porque a gente tem um público muito diverso, né? Então, nós temos as áreas que nós chamamos de áreas de alta periculosidade, né? Por exemplo, são áreas que passam próximas de artérias, como, por exemplo, a região de glabela. Então, é uma região extremamente delicada, perigosa, né, de ser feita. Também, mas é possível ser feita? É possível, mas hoje, né, evoluiu-se e temos outros recursos. Por exemplo, se o paciente se queixa da ruga, às vezes é melhor você fazer ali, por exemplo, um laser de CO2 e usar um neuromodulador como uma toxina botulínica. Você consegue resolver sem submeter o paciente a esse risco. Então, a gente tem sempre que pesar entre o risco, né, e resultado, né? Por que eu vou me expor esse paciente a um risco de uma área mais perigosa, sendo que eu tenho um outro recurso? Se não tivesse outro recurso, ok, né? Pensaríamos ali sempre com muita cautela. Então, temos os neuromoduladores, que são as toxinas botulínicas. Existem os fios absorvíveis, né, de PDO, que são fios que podem ser utilizados. Hoje existe um fio filler, né? Do inglês chama fio preenchedor. É um fio que ele vem com 10 fios juntos. Então, às vezes, você coloca, por exemplo, para tratar bigode, que está mais profundo, como ele tem 10 fios, ele é uma matéria que ocupa um pouco de espaço. Então, isso já suaviza a ruga. Então, também é uma alternativa ao uso de preenchedores que, na verdade, acabavam-se utilizando-se muito esses preenchedores e pesava mais, fazendo com que o rosto do paciente sempre vai envelhecendo no sentido médio, né, médio central. Então, isso acaba pesando um pouquinho mais o rosto do paciente e deixando o paciente com a ruga pior do que antes, né? Uhum. Então, a gente tem os preenchimentos que podem ser utilizados em vários locais, né? Tanto para face, lábio, né? Hoje, preenchimentos íntimos, né? Às vezes nas mulheres para recuperação de grandes lábios, para o homem para aumento, né, peniano, ou engrossamento peniano. Então, existem vários recursos para essa tecnologia do preenchimentos, né? Os preenchimentos de ácido hialurônico.
Toxina botulínica, os peelings, né? A toxina talvez seja a mais famosa, né? A mais desejada dos últimos tempos, não? E geralmente é a de entrada, né? Estão evoluindo bastante hoje. Em média, as toxinas duram 4 meses pelo próprio fabricante e estão evoluindo aí com o desenvolvimento de tecnologias para uma toxina que estão prometendo para o futuro que vai durar 6 meses, tá? Então, a estética há um mercado e há um interesse muito grande, né, de se produzir e sempre evoluir nesse sentido. E há um grupo, né, cada vez maior e cada vez mais crescente, sabendo que apenas, né, menos de 10% da população consome estética. Então, existe muito potencial no mercado. Né? Existe ainda um mercado muito potencial. Entre outros procedimentos, né? Tecnologias, né, diversas também são interessantes. A intradermoterapia para tratamentos de alopecia, né, queda de cabelo e etc. Tratamentos para melasma, utilizando peelings, né, ou próprio ácidos em cabine. São muitos procedimentos que podemos atuar. O próprio, né, tratamento funcional do paciente, né, com o uso de fitoterápicos também é interessante. Bioestimuladores, que para mim é uma das tecnologias mais revolucionárias dentro do mercado da estética, né, você voltar a produzir, fazer o seu organismo voltar a produzir colágeno. E aí nós estamos falando de um procedimento que regenerativo, né? Então nós estamos evoluindo para uma estética regenerativa e não mais camuflativa. Se eu tenho envelhecimento, eu preencho e aí eu vou inflando o rostinho do paciente até ele ficar com pillow face, né? Para reduzir as rugas, estica aqui. Era mais ou menos o que o cirurgião faz, né? Então puxa aqui para trás, tá com um preenchedor aqui para fazer esse estiramento. Então e é crescente a busca de pacientes que não querem fazer cirurgia por medo, né, por receio e etc. Ou pelo fato de não precisar ter o repouso. Né? Você faz um preenchimento, não te tira do mercado de trabalho, você pode continuar trabalhando normalmente, com algumas exceções, né, muito pouco frequentes. Então, é um mercado muito crescente. O bioestimulador chega aí com esse processo, né, de regeneração, trazendo rejuvenescimento, redução de flacidez, né? Beleza de forma natural. E aí vem agora, atualmente, né, os exossomos, os PDRNs, né, e outros produtos também que têm a mesma tecnologia que é regeneração. Né? E eu gosto muito da regenerativa. Eu acho melhor do que camuflar. Mas em algumas situações o paciente prefere camuflar. Por exemplo, minha formatura é daqui 5 meses, não tenho tempo para isso. E sempre deixamos ali para a última hora, né? Diferente do paciente, não, tá tudo bem, eu quero só cuidar de mim, longevidade, quero envelhecer bem, né? Sem ficar aparecendo aí outra pessoa. Isso que dá uns resultados mais interessantes, mais bonitos. E tudo isso está no rol da biomedicina integrativa, né? Tudo isso dentro do rol da biomedicina. Tá? Muito interessante. Integrativa, funcional, regenerativa. Eu tenho só um medo, Jeff. Eu tenho um pouco de medo lá vem, do pessoal Alex. da estética, que eles olham pra gente assim, ficam analisando. Você tem esse negócio? Todo mundo. Se eu fosse eu, seria assim. Alex. Todo mundo que eu ia olhar, esse eu vou fazer isso aqui, esse eu poderia fazer isso. Rola isso? Acontece isso? Isso é automático. Isso é automático, né? Você já tem. Tá aqui, você tem aquele olhar clínico. A próxima pergunta é falar, o que você acha que eu devo fazer? Você tem um olhar clínico, não tem jeito. Você baixa o olho e observa. Esse né? eu vou fazer isso aqui. O pessoal da estética eu já vejo que eles ficam assim. Já tá ali tudo tramado, ali tudo planejado, né? Isso. Eu falo porque eu seria assim, eu tenho certeza que se eu trabalhar com Você ficaria olhando todo mundo já pensando esse tem que fazer isso, o Marcos tem que levantar mais um pouquinho aqui, a sobrancelha. Sobrou para você aí, Marcos. Mas de fato isso ocorre, né? Ocorre e mesmo. Assim, eu acho que por uma maneira gentil, né? E a gente não fica falando isso, né? A não ser que me pergunte. Sim. Mas até o paciente que chega no consultório, eu falo, me fale, né? O que você deseja melhorar? O que te incomoda? E às vezes ele fala, não, é isso, é aquilo. E embora eu veja outros pontos que poderiam ser legais, né? Eu atendo ali porque aquilo dali não está atrapalhando ele. Então, não vejo razão, né? Eu quero melhorar aqui e tal. Mas outros pacientes chegam e perguntam, não, eu queria saber a sua avaliação, a sua opinião. E outras situações que eu acho extremamente deselegantes, né?
desequilibradas, desajustadas, algumas vezes eu vejo até alguns colegas chegam assim, estão num evento público, alguma coisa, nossa, poderia pôr um pouquinho mais de queixo aqui, né? Poderia pôr aqui, né? Melhorar aqui. Eu acho que é indireta, Alex. Então... eu acho que é uma indireta, eu não sei. Então isso é muito ruim, né? Muito desajustado. A pessoa que nunca tinha reparado no queixo dela, ela começou a reparar a partir daquele dia, né? E isso, ou às vezes você está lidando ali com a ferida que ela tem, né? Sim, com certeza. Então não é legal, né? A elegância, ela é feita de pequenos detalhes. Exatamente, né? Nós uma vez fomos num carnaval, eu fui com um colega meu que era do Piauí. E aí ele trabalhava na Odonto, né? E ele, ali no carnaval, né, já tinha tomado um pouquinho ali de cerveja, e aí a cantada dele falava assim, nossa, você é tão bonita, você conhece o Piauí? Aí o pessoal falou, não conheço. Ele, não, então você vai conhecer agora. E aí beijava a pessoa e falava assim, nossa, você é bonita, né? Podia fazer um clareamento. Então, já dava ali o cartão ali. A captação de clientes no carnaval. A captação de clientes no carnaval, aula né? de marketing. Mas são situações muito... na época foi muito engraçado, né? Porque era uma situação de diversão e tudo, né? Mas, de fato, não é uma coisa elegante, né? Claro, com certeza. Fábio, assim, é um prazer te receber, assim, mais uma vez, um profissional de altíssima qualidade. Aprendi muito aqui, né? Vi a estética por um viés completamente diferente, né? E acho que todo mundo que assistir nosso podcast vai ter essa mesma conclusão, Alex. Isso, e eu vou recomendar esse podcast, assim, tranquilo para quem quer, principalmente para os alunos que querem entrar na estética. É importantíssimo esse tipo de divulgação. Né? A gente sabe dos problemas que acontecem, mas também é normal, a gente esquece o quão novo, né, essa área, essa profissão, principalmente com as tecnologias que estão agora. Então, é normal ter problema. Às vezes a gente... É claro, quando acontece algo errado, né, é normal procurar culpado, mas a gente tem que entender que a gente está num processo... Todos os profissionais, médicos, farmacêuticos, biomédicos, todos estão no processo de aprendizado ali. É novo ainda tem muita coisa para se aprender quando se fala em estética, né? E eu aprendi muito, o Jeff também aprendeu, né, Jeff? Vários mitos meus aqui caíram, com certeza. Pois é. E quero te agradecer e quero que você fale um pouquinho, né, mais do que você tem, se tem mais alguma coisa a falar, suas considerações finais, dê suas redes sociais aqui, o seu contato para a gente, que eu acho que é importante, muita gente que quer aprender e também que quer fazer os procedimentos. E agradecer muito a sua presença aqui. E mais uma coisa, quero te convidar para ser nosso colunista aqui no Saúde em Evidência. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, mas dessa você não vai fugir, não. Né? Olha, pelo menos uma coluninha. Olha, eu fico muito satisfeito, né? Primeiro aí com o convite, isso me traz muita honra. E sem dúvida, amando o que faço, não teria maneira de fazer isso diferente. E também sou comunicador e se não me interromperem, eu não paro de falar, né? Isso é coisa de professor. Então, para mim, é um convite, né, que me traz muita alegria. Comunicar e falar sobre algo que amo fazer é algo divertido, é algo que me traz muito deleite. Então, sem dúvida, podemos estar aqui outras vezes, né? Quantas vezes for preciso, vamos estar aqui, vamos levar isso à frente, não só essa conscientização, mas a informação, né, do quão brilhante é essa carreira, né? E como nós podemos fazer diferença na sociedade, né, que nós vivemos. Então, eu agradeço, né, pelo nosso bate-papo, foi legal, foi muito agradável e espero que a gente se volte novamente, né? Para as pessoas, né, que têm interesse de me acompanhar, é @Dr. Fábio Almeida, doutor por extenso, tá? Então, Dr. Fábio Almeida, sendo doutor por extenso. Lá no Instagram eu posto muitas coisas lá, ensino, falo um pouco sobre as propostas, mostro resultados. Então, de fato, a gente tem aí algo a fazer e transformar a nossa sociedade para uma sociedade melhor. Sempre é um ponto que nos traz muita alegria, né? Enquanto profissionais biomédicos aqui reunidos.
Perfeito, muito obrigado. E Alex, hoje o fechamento é com você. Eu, de novo. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem a gente até agora, né? Mais uma vez, fiquem de olho nas nossas redes sociais, enfatizando mais uma vez o nosso TikTok, que está crescendo muito, nosso canal no YouTube, né? O Saúde em Evidência, logo, logo será Saúde em Evidência TV. E fique de olho também no nosso portal, que está mudando de identidade. Eu acho que semana que vem já sai com várias novidades aí. Jeff, até mais. Obrigado, doutor Fábio, e até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso. Nossa, Muito bom. E aí?